Graça e paz, abençoados, sejam todos bem-vindos, família da fé, povo santo de Deus. Te convido a crescer na graça e no conhecimento do nosso bondoso Deus. Aproveitando, você que ainda não é inscrito, vá lá, inscreva-se, marque o sininho, opções todas, tá bom? Você que está assistindo pela primeira vez, você quer encontrar o nosso endereço no YouTube, é o Ministério Graça e Verdade. Se você já estiver acompanhando aqui pelo YouTube, então já está tudo certo, seja muito bem-vindo. Vamos meditar nesta palavra sobre esse tema, cambiadores do templo. Cambiadores do templo é o tema que nós vamos meditar. Maravilhoso Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja ministrando aos nossos corações, que essas vidas, meu Deus, que estão nos acompanhando, estejam desenvolvendo, Deus, a sua espiritualidade, crescendo na graça e no conhecimento pelo Teu Santo Espírito. Fala com a Tua igreja, precisamos, carecemos ouvir a Tua voz. Cambiadores do templo é o tema. Cambiador, olha o significado, né? Cambiador, relativo a ou aquele que negocia dinheiro ou outros títulos de crédito, praticando o câmbio, vendedor de bilhetes de loteria ou de outros jogos ou sistemas de apostas. Cauteleiro. É forte, viu, meus amados? Então, olha o sentido de cambiador. E agora nós vamos entender o que é que esse tema tem a ver com esse título. Livro histórico de João, capítulo 2, versículo 13 e 14. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou-se no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. Então, estava próximo ali, né, a Páscoa dos judeus. Jesus subiu lá a Jerusalém, e quando ele chegou lá no templo, amado, olha o que Jesus encontrou no templo. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. João 2,15. E tendo feito um azarrangue de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Quando Jesus entrou no templo, que Jesus viu aquela comercialização na frente do templo, que deveria ser chamada casa de oração, né, para os judeus, Jesus, como um judeu autêntico, debaixo do mandamento da lei, cumprindo a lei, então Jesus subiu em Jerusalém, e quando ele chega na porta do templo, ele encontra no templo os cambiadores, os vendedores, aqueles que estavam negociando na entrada do templo, negociando lá os seus bois, sabe, os seus pombos, negociando lá com dinheiro, negociando lá, fazendo uma verdadeira comercialização naquela casa que deveria ser chamada casa de oração. E Jesus, ao entrar naquele lugar, diz o texto que Jesus ficou muito irado, preparou uma espécie, né, de chicote e começou a expulsar aqueles vendedores que estavam ali negociando naquele que deveria ser um lugar chamado de casa de oração para o povo de Deus, ou seja, para os judeus. João 2,16. E disse aos que vendiam pombos, olha o que Jesus disse: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Então Jesus expulsa ali os cambiadores, tira ali os pombos, tira ali os animais,
E ele disse, olha, para tirar todos daqui, porque não é para fazer da casa de meu pai casa de comércio, casa de venda. Meus amados, como eu falei, Jesus está aqui debaixo da primeira aliança. Jesus está ali ministrando, né, para os judeus. E esse era o conceito de casa de Deus, ou seja, o templo de Jerusalém. E eles estavam ali comercializando na frente daquele templo. Jesus, ele nos mostra aqui nesse texto o zelo e o cuidado que ele tinha pelas coisas de Deus. O zelo e o cuidado por aquilo que se chamava casa de Deus no Antigo Pacto. Agora, imagine, amados, hoje na Nova Aliança, onde o Espírito Santo habita em você, onde Deus fez de você, de nós, templo e morada do Espírito. Imagine se na primeira aliança, debaixo da lei, Jesus já ficou furioso e irado, vendo aqueles que estavam comercializando no templo, comercializando na casa de Deus, na casa que seria chamada casa de oração. Agora imagine você hoje, quando Jesus, que fez do teu corpo, que fez das nossas vidas, templo e morada do Espírito, ele vê alguém comercializando a tua fé. Ele vê alguém mercadejando, não na porta do templo mais, mas com o templo que somos nós que somos templo do Espírito Santo. Imagine, amado, como Jesus, como nosso Deus fica em ver muitos filhos de Deus que são templos e morada do Espírito Santo, sendo vítima de homens cambiadores que trabalham com dinheiro, que trabalham com negócio, que fazem do templo de Deus, da casa de Deus, que somos nós, verdadeiros comércios da fé. Olhe lá. João 2,17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Os seus discípulos lembraram do que estava escrito, de que o zelo, o cuidado que Deus tinha com a sua casa, lhe havia devorado. Então, amados, observe que os discípulos, a Jesus tomar aquela atitude, a repreender ali os cambiadores, aqueles que estavam mercadejando, os discípulos entenderam pelas Escrituras que era o cuidado de Jesus, era o zelo de Jesus pelas coisas de Deus. Não obstante, o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, no versículo 2 e o 3, ele diz assim, olha, eu estou com zelo de vós, com zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, a saber, a Cristo. Então observe que o mesmo sentimento que havia em Jesus pelas coisas de Deus, pelo templo, né, de Deus, ainda que ali era um templo físico, mas era ali a representatividade da casa de oração para os judeus. Paulo agora vem na nova aliança, depois da graça estabelecida, uma vez que ele já pregou que nós somos o santuário do Espírito, uma vez que ele já pregou que Deus não habita em templos físicos feitos por mãos de homem. Paulo vem dizendo agora que era o mesmo Espírito que estava em Jesus, porque era o Espírito Santo, e agora, estando em Paulo, e Paulo ministrava para aquela igreja, aos Coríntios, dizendo, eu estou com zelo de Deus, eu estou com zelo de vós, e esse zelo vem de Deus, porque eu tenho preparado vocês para vos apresentar como uma virgem pura, a saber, a um só marido, a saber, a Cristo. E ele disse, eu temo, eu estou preocupado, para que assim como a serpente iludiu a Eva lá no jardim, vocês também não venham ser iludidos. E se vocês receberem outro evangelho, se vocês receberem um outro Jesus, se vocês receberem um outro Espírito, com razão vocês vão sofrer. Era o cuidado que o apóstolo Paulo estava tendo com a igreja, era o cuidado que o apóstolo Paulo estava tendo com os verdadeiros templos de Deus, templos do Espírito Santo. Vamos ver algumas características da história bíblica daqueles que eram ou tinham esses sintomas de cambiadores. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos eram dado o Espírito Santo, lhes ofereceu o quê?
dinheiro. Olha aí. Mais um cambiador. Mais um que trabalhava com dinheiro. Mais um que queria comprar, barganhar. Mais um que queria conquistar as coisas de Deus por meio daquilo que estava no seu bolso. Quem era Simão? Samaria havia recebido a palavra. Pedro e os demais apóstolos desceram a Samaria, ou subiram para pregar a palavra. E quando eles chegaram em Samaria, eles encontraram este homem, este Simão, que ele era um mágico, e ele havia iludido o povo de Samaria, desde o menor até o maior. E há muito tempo, que ele estava com essa prática de artes mágicas. E as pessoas tinham aquele homem como um grande personagem, como uma divindade, como alguém que era usado por Deus. As pessoas eram enganadas, as pessoas eram usurpadas, as pessoas eram escravizadas, por aquela doutrina, por aquele homem que trazia ensinamentos de artes mágicas, e as pessoas acreditavam fielmente que ele era a virtude de Deus, o poder de Deus na terra. E quando Pedro chega naquele lugar e começa a pregar a palavra com muita ousadia, quando Pedro começa a impor as mãos na cabeça dos discípulos, e os discípulos começam a receber a manifestação do Espírito Santo, esse homem, Simão, ele ficou admirado, e ele ficou prestando atenção naquilo que os apóstolos faziam, e ele chegou e chamou Pedro, olha lá, e vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Ele queria comprar o dom de Deus. Ele queria comercializar. Por quê? Porque ele era um cambista, um cambiador. Ele trabalhava com troca, ele trabalhava com barganha, ele trabalhava com dinheiro, ele trabalhava com compras e vendas. E ele disse, eu pago. Quanto é que você quer? Ele ofereceu dinheiro. E assim, meus amados, nós estamos vendo hoje, em pleno século 21, as pessoas fazendo do templo de Deus, ou no plural, dos templos, que são os filhos de Deus, as pessoas fazendo dos templos de Deus lugares de cambiadores, lugares de pessoas que estão mercadejando a fé alheia, onde as pessoas vendem de tudo. Porque você é convidado hoje a entrar nesses templos, você é convidado hoje a entrar nesses pseudos lugares onde Deus está falando, onde é a casa de Deus, onde é o templo que Deus se manifesta, onde é o altar sagrado. E quando você entra nesses lugares, aqueles que estão lá com a palavra, que deveriam, trazer para a tua mente, para o teu coração, um entendimento, um conceito de maturidade espiritual, trazer para a tua mente, para o teu entendimento, de que Deus habita em você, que você é templo e morada do Espírito Santo, e que Jesus não aceita, Ele não quer que esse templo que é você, seja um lugar de comercialização. Ele não quer que você, se venda, que você não seja manipulado. Pelo contrário, eles estão cambiando, eles estão mercadejando, eles estão negociando com você, porque quando eles dizem assim, você leva para casa esta caneta, e quando você assinar um contrato com esta caneta, você vai ser promovido, você vai ganhar bem, você vai prosperar. Eles estão como cambiadores, como aqueles homens que estavam ali vendendo na porta do templo, e Jesus chegou e ficou irado, e pegou um chicote e colocou todos para fora, porque ele disse, a casa do meu pai será chamada casa de oração, e você é templo do Espírito Santo, onde Deus habita, onde Deus se manifesta, onde Deus opera, e cambiadores não podem estar na tua vida, porque o Espírito Santo já limpou esta casa, nós estamos limpos, nós estamos adornados, e só quem habita, e só quem manifesta a sua graça é Jesus Cristo. Não aceite cambiadores na tua vida. Não aceite aqueles que vão mercadejar, negociar com a tua fé. Não aceite aqueles que querem vender um lenço, uma toalha, que manipula para que você leve para sua casa um copo com água consagrada, que você leve para sua casa, uma ampola de óleo que veio lá de Israel. Não aceite aqueles que te dão. Eu estou falando para um povo que talvez ainda não conheceu o verdadeiro evangelho, não conheceu a palavra, que corta,
que desfaz toda mentira, todo engano da religiosidade que por anos e anos foi entronizado, colocado, embutido na nossa mente. Você que está ouvindo essa palavra, talvez você esteja chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, se liberte desses sintomas, dessa síndrome desses homens que eram verdadeiramente cambiadores da fé, que queriam pagar, que queriam manipular a tua espiritualidade. E é isso que eles propõem hoje nos templos. Os cambiadores estão aí preparados para receber os filhos de Deus. E eles dizem assim, se você levar isso, você deixa uma oferta especial, você deixa uma oferta por este propósito e Deus vai te honrar. Se você fizer isso da forma que eu estou fazendo, você pode sacrificar no altar o teu salário, que Deus vai te honrar. Eles estão como esses homens aqui, Eles estão como Simão. São esses mágicos, manipuladores das Escrituras. Eles estão querendo comercializar a tua fé. Eles estão querendo que você pague. Eles estão querendo manipular a tua espiritualidade. Eles não querem que você tenha conhecimento da verdade, porque uma vez que você conhece a verdade, você é livre, livre para a glória de Deus. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha, rapaz, olha que interessante. Quando ele viu Pedro, os apóstolos colocando as mãos e os filhos de Deus recebendo o dom do Espírito, ele disse: olha, eu dou dinheiro, eu pago. Quanto é que você quer? Eu pago para você me dar desse poder. Eu pago para você compartilhar comigo desse dom. E o que é que os homens estão fazendo hoje? Eles estão pagando para receberem, amados, um diploma pastoral. Eles estão pagando para receberem uma consagração de homens, para receberem aprovação de homens. Eles estão pagando porque eles querem ter aquilo que Deus dá gratuitamente. Eles querem conquistar o dom de Deus por dinheiro, mas não pode, amado, porque Deus não trabalha com agiotismo, com agiotagem. Deus não se vende, Deus não é cambiador, e Ele desaprova tais atitudes. E este homem disse: dai-me a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Quanto é que você quer? Quanto te ofereceram, meu amado? Isso me faz lembrar de certa feita, eu estava com minha esposa no sul da Bahia, em uma cidade a qual eu tenho muito carinho. E eu estava em uma certa reunião e no final daquela reunião, em um determinado ministério, o pastor responsável ali pelaquela congregação, ele me fez uma proposta. Ele falou assim: você tem congregação, você tem igreja, né, que é assim que eles falam, em Salvador? Eu falei: nós temos um ministério, nós cuidamos de pessoas lá em Salvador, nós ministramos ali para algumas pessoas. E eu estava de mãos dadas com a minha esposa, e ele disse: você está trabalhando secularmente? Eu falei: sim, trabalho. E ele disse: eu quero conversar com você, eu tenho uma proposta para você. E ali eu dei um sinal para minha esposa e falei: vamos cair fora daqui. Porque eu já sabia o que era, porque eu conhecia aquelas pessoas. Eu sabia que eles iam tentar negociar comigo. Eles queriam que eu fosse representante do seu ministério. Então imagine, amado, eu já estava pregando a palavra da graça, dando a cara a bater, sendo chamado de herege, de falso profeta, passando as minhas dificuldades, as minhas lutas, para que essa palavra chegasse ao teu coração. E agora vem alguém e faz uma proposta. Quanto você quer ganhar? De quanto você precisa? O nosso ministério pode te manter, o nosso ministério pode te sustentar, nós podemos te assalariar. É só você representar o nosso ministério. Agora imagine, uma vez que nós estávamos pregando a palavra da graça, e é caso de nós darmos risada, porque eles usavam lá aquilo que os judeus usam. Então eles usavam lá aqueles elementos judaicos, sabe? Eles usavam lá aquelas vestes, eles participavam das suas festas, eles tinham lá a Arca da Aliança no chamado altar.
Então, tudo aquilo que vocês já conhecem do sistema religioso, eles queriam que eu aderisse àquele sistema por dinheiro. Eu disse, não. Nós não mercadejamos com as coisas de Deus. Nós não somos cambiadores. Nós não estamos negociando com o povo de Deus. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. E ele dizia assim, esse Simão, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Atos 8:20. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois você cuida que o dom de Deus alcança por dinheiro. Pedro repreende aquela atitude. Pedro repreende aquela ação maligna, carnal. Pedro repreende aquele homem que estava querendo barganhar, comprar, negociar o dom de Deus. Meus amados, muitos estão querendo, ainda hoje, como filhos de Deus, estão como cambiadores, querendo comercializar os dons de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom, presente de Deus. Pedro disse, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Muitos estão achando que podem negociar salvação com Deus. Ainda que não seja literalmente com dinheiro, mas estão achando que pode comprar salvação por meio das suas próprias obras meritórias. E eles dizem, não, eu preciso pagar o preço. Eu preciso pagar o preço para alcançar a minha salvação. Vocês estão ultrajando o Espírito da graça. Você que pensa desta forma, você não é diferente daqueles cambiadores que estavam na porta do templo, vendendo pombos e vendendo animais, aos quais Jesus expulsou. Porque o dom de Deus, amado, não se compra por dinheiro. Deus é inegociável, Deus não negocia com o homem. Deus, Ele é Senhor, Rei de Reis. Ele não barganha a salvação, ele não exige nada em troca. Foi pela graça de Deus, nós somos salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom, presente de Deus. Foi um presente e dinheiro algum pode comprar. E ele disse, vá você e o seu dinheiro para a perdição, porque o dom de Deus não se alcança por dinheiro, não pode comprar por dinheiro. Você não tem como pagar aquilo que Jesus Cristo já pagou, quando ele disse, está consumado, está concluído, está completo, você está perfeito nele. A obra de Jesus Cristo foi perfeita para todo sempre, e não tem condição, não tem como você hoje tentar barganhar, mercadejar com aquilo que o Espírito Santo já fez por você. Atos 8:21, Pedro continua dizendo, tu não tens partes nessa sorte, tu não tens parte nem nesta sorte, nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Pedro disse, o seu coração não é reto diante de Deus. Você não tens nem sorte nesta palavra. Essa palavra não encontra lugar no teu coração. O teu coração é duro, o teu coração, ele não é reto diante de Deus. Foi o que o apóstolo Pedro estava falando para aquele homem. Por quê? Porque ele queria comprar aquilo que era um dom de Deus. E volto a dizer, muitos estão hoje comercializando diplomas pastorais, consagrações ministeriais. Muitos estão comercializando com a fé alheia dos nossos irmãos, negociando com o templo de Deus. E Jesus não aceita, Jesus não recebe isso na vida do seu povo. Olha outra passagem interessante, está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 20.
Então Geazim, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que o meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. O que aconteceu aqui? O general Naamã, da Síria, ele era um homem leproso, e havia uma serva lá dos judeus, dos hebreus, que servia em sua casa, e aquela serva falou para a esposa de Naamã, se esse homem estivesse em Israel, ele seria curado pelo profeta. E Naamã, ao saber desta notícia, Naamã preparou sua comitiva, encheu os seus animais de pratas, de pedras preciosas, de vestes, e foi até o profeta. E o profeta não quis nem receber ele em sua casa. O profeta mandou o seu servo dizer: olha, manda ele ir e dar 7 mergulhos lá no Rio Jordão. E Naamã, ele a princípio resistiu, disse que lá na Síria tinha rios melhores do que aquele, e ele não ia fazer aquilo. Um servo de Naamã convence Naamã a dar os 7 mergulhos. E quando Naamã dá o 7º mergulho, ele sai totalmente restaurado, totalmente curado. E ele vai e oferece para o profeta Eliseu algum tipo de prêmio. Ele queria, de alguma forma, ser generoso com o profeta, agradecer ao profeta por aquele milagre que o profeta havia realizado. E o profeta disse: não, eu não quero, eu não comercializo as coisas de Deus, eu não barganho com as coisas de Deus, eu não sou um cambiador da fé. Pode ir, vá em paz. E aí Naamã pegou a sua tropa e se retirou. Mas, amado, havia um moço chamado Geazim. Ele era servo de Eliseu, homem de Deus. O homem de Deus aqui é Eliseu, não é Geazim. Geazim era servo de Eliseu, que era homem de Deus. E olha o que foi que Geazim disse. Disse: eis que meu senhor, Eliseu, poupou este sírio, Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Então, ele queria receber alguma coisa de Naamã. Mas amado, Eliseu não mandou. Eliseu não enviou Geazim a receber nada. Eliseu não enviou o seu servo a ir atrás de nenhum prêmio. Eliseu deixou bem claro: pode levar as suas riquezas, eu não tenho interesse nisso, eu não estou aqui cambiando, mercadejando, eu não estou aqui vendendo o dom de Deus, eu não estou aqui vendendo a cura, eu não estou aqui vendendo o milagre, pode ir embora. Mas Geazim, ele pensava diferente. Geazim, ele queria obter vantagens. Assim estão os Geazins atual. Assim estão os Geazins no século 21. Eles oram, eles teoricamente curam, e eles dizem assim: agora seja grato a Deus pela manifestação desta graça, traga a tua oferta no altar, deixa o teu dízimo, e quando o dízimo não basta, agora é o trízimo, e se não basta o trízimo, tem as campanhas, tem os propósitos. Eles têm esse mesmo sentimento de Geazim, eles querem vantagem, eles querem mercadejar, eles querem comercializar, eles querem vender aquilo que é um dom de Deus. Meus amados, Deus não mercadeja, Deus não comercializa, Deus dá tudo gratuitamente, por sua graça, por seu favor, por sua benevolência. E Geazim disse: não, vive o Senhor, que eu hei de correr, eu vou correr atrás dele. Ele tem algo que me interessa, eu vou correr atrás dele, eu vou obter alguma vantagem desse homem. O meu Senhor, ele liberou, mas eu não. Eu vou atrás porque, por certo, eu vou ter alguma vantagem. E aí ele foi atrás. O que aconteceu? 2 Reis 5:21. E foi Geazim a alcançar Naamã, e
E Naamã, vendo que corria atrás dele, olha que coisa, amado, né? O homem que servia ao homem de Deus, o homem que estava do lado do profeta, o homem que via as maravilhas de Deus na vida do profeta, o mesmo que quando olhava assim e via os exércitos inimigos cercando o seu povo, ele vinha correndo para o profeta e dizia: agora não tem jeito, agora nós vamos ser pegos, agora vão nos destruir. E o profeta clamava e dizia: Deus, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele consiga enxergar o mundo espiritual e quem é que está conosco. E Deus assim abria os olhos espirituais de Geazim, e ele contemplava, sabe, as milhares de anjos que estavam ao redor, guardando o profeta, guardando o seu povo. E o profeta dizia: maior é quem está conosco de quem está lá fora, maior é quem está em nós do que quem está no mundo. Então o profeta passava essas revelações, o profeta passava essas ministrações para Geazim, mas ele não se convencia, mas ele não entendia as coisas espirituais, mas ele não compreendia as coisas de Deus. E quando Naamã, vendo o que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? Vai tudo bem contigo? Olha a resposta de Geazim. 5:22. Ele disse, Geazim: vai tudo bem, meu senhor. Vai tudo bem. Meu senhor, olha, ele já vai usar o nome de Eliseu, dizendo que Eliseu mandou. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Aí ele diz: dai-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. Ué, mas Eliseu não mandou Geazim falar isso. Eliseu não mandou Geazim ir atrás de Naamã. Eliseu não disse nada disso, que 2 jovens, filhos dos profetas da montanha de Efraim, tinham vindo até Eliseu pedir um socorro. Mas Geazim, que era um mau caráter, Geazim, que era um cambiador, que era um homem de negócio, que trabalhava com dinheiro, que negociava as coisas de Deus, ele correu para Naamã e ele disse: o meu senhor mandou vir a ter contigo. O meu senhor agora está precisando de 1 talento de prata e de 2 mudas de roupa. 5:23. Disse Naamã: sê servido, toma 2 talentos. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupas, e pô-lo sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. Então Naamã disse: pronto, ser servido, pega aí o que você precisa, e os meus servos vão te ajudar. 24. E chegando a ele, a certa altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então Geazim, ele recebeu a oferta de Naamã em nome de Eliseu. Ele usou o nome de Eliseu para receber a oferta de Naamã. Corta aqui para mim. Muitos estão hoje usando o nome de Deus para receber os dízimos. Muitos estão usando... eles são tão... Meus amados, eles são tão hipócritas que eles dizem assim: está escrito, ninguém pode ir contra o que está escrito. Olha aqui, olha, está escrito: trazei a casa do tesouro, trazei os dízimos, a casa do tesouro, para que haja mantimento. E eles dizem: ninguém pode ir contra esta palavra. Está escrito, ninguém pode ir contra esta palavra. Está escrito também, meu amado, que Jesus foi circuncidado. Vá, circuncide também, porque está escrito. Então, eles estão fazendo como Geazim, usando o nome do seu Senhor. Geazim usou o nome de Eliseu para adquirir bens de Naamã. E hoje os pseudos pastores, meu amado,
se a carapuça servir. Hoje os pseudos pastores estão usando o nome de Deus, estão usando as Escrituras para dizer que Deus revelou para ele, para você participar do propósito de Gideão, para você participar da fogueira santa. Eles estão usando o nome de Deus, assim como Geazim usou o nome do profeta para receber de Naamã. Eles estão usando o nome de Deus para tirar do trabalhador, do assalariado, da viúva, do aposentado. Eles estão usando o nome de Deus para sugar o povo de Deus, para negociar com os templos do Espírito Santo. E Jesus está irado com esse povo, assim como ele esteve irado, e ele entrou naquele templo e colocou todos os cambiadores para fora. Ele está colocando hoje, por esta palavra, todos os cambiadores para fora da tua vida. É isso que Jesus está fazendo. Mas, irmão, ele falou que foi Deus que disse. É tanta coisa, amado. Vamos todo mundo raspar a cabeça porque Deus colocou no meu coração. Vamos todo mundo aí, a igreja está convocada para dar uma oferta especial. É por idade. Você que tem 10 anos, você vai dar R$10. Você que tem 50 anos, vai dar R$50. Coitado dos velhinhos, né? Se a igreja... Se o ministério tiver aí uns 80 velhinhos a 90 anos, de 90 anos, ele já está ali fazendo a sua matemática, e os coitados dos velhinhos já estão roendo as unhas. Por quê? Porque eles são cambistas da fé. Eles querem negociar com o templo de Deus. E aí ele diz, não, foi Deus que colocou no meu coração, foi Deus que mandou. Por quê? Porque Geazim também disse a Naamã, foi o meu Senhor que mandou vir ter contigo. E eles manipulam, amado, de tal forma... E é claro, se 90% cai nesse golpe, para ele já é vantagem. Diga-se de passagem, se 40% cair nesse golpe, já é vantagem para ele. Ah, e detalhe, aqueles que não caem nisso, aqueles que examinam as Escrituras, aqueles que têm conhecimento da verdade, eles vão dizer, peraí, o meu pastor está equivocado. Aonde foi que Jesus falou isso, que eu tenho que dar uma oferta baseado na minha idade? Aonde foi que... Eu já fui vítima disso, tá bom, meus irmãos? Onde foi que Jesus falou que eu tenho que dar uma oferta baseada no número do meu sapato? Ô irmão, eu calçava 42 naquele tempo, sem estar trabalhando para dar R$42, era uma luta. Mas tinha que dar, por quê? Porque o homem falou, Deus colocou no meu coração, e os fiéis vão participar. Então eles manipulam a igreja, eles manipulam os templos de Deus, eles estão mercadejando na porta, na mente, nos corações dos templos de Deus. Mas Jesus está expulsando a partir do momento que você ouve essa palavra. Eles não querem receber mais os parabéns para você. Irmão, tem uns que não querem receber bolo de aniversário não. Eles dizem assim, no lugar do bolo, eu prefiro que vocês me tragam uma oferta em dinheiro. Manipuladores, mau caráteres, vão pegar uma enxada e vão trabalhar. Eles estão usando o nome de Deus para obter vantagens. Eles são cambiadores, eles trabalham com bilhete, com cautela. Estão passando cautela. Quem vai pegar? Quem vai pegar aqui? Ó? Eu vou pegar aqui. Quem vai pegar? Esse envelope é 100. É oferta especial 100. Não, é 100 eu estou falando... por baixo, tá bom, meu irmão? Essa é de R$10.000. Não, eu só quero 70 mil pessoas com R$10.000. E eles conseguem. Eles são... nem sei se existe isso. Eles são bilheteiros, cauteleiros. Eles trabalham com cautela de bilhetes. Eles estão negociando com o templo ou com os templos de Deus. Mas essa palavra te liberta. Essa palavra te sara. Você pode dizer, irmão, parece que você tem trauma ou ódio dessas pessoas, você foi vítima disso, e por isso hoje você está se vingando. Isso aqui não é vingança não, meu amado. Isso aqui é libertação. É porque assim como nós fomos usados, manipulados, e graças a Deus, o Espírito Santo nos libertou, nós queremos que você também seja livre disso. De homens malignos, perversos, que distorcem a verdade de Deus. São obreiros, disse Paulo, fraudulentos, ministros, opositores a Cristo, ministros de Satanás, que se transfiguram em apóstolos,
pastores, presbíteros de Cristo, aleluia, não caia nisso, não caiam nisso. Cambiadores da fé. Cambiadores, eles trabalham por dinheiro. Eu estou generalizando, irmão? Não! Pelo amor de Deus, né, irmão? Claro que eu não estou generalizando. E é por isso que eu digo, amado, se essa palavra não traz para você um ardor na tua consciência, você que ministra a palavra de Deus, eu respeito você, meu amado, você que é pastor congregacional, que tem um dom ali de cuidar dentro do ministério que Deus te colocou, eu respeito você. Agora, aqueles que mercadejam a palavra de Deus, aqueles que se dizendo pastores de igreja, estão aí com a Bíblia mercadejando, vendendo espiga de milho, vendendo copo com água, vendendo fronha, vendendo vassoura. Vocês vão se ver com este povo da graça que tiveram os olhos iluminados e estão falando verdades que o sistema religioso desconhecia. Mas muitos filhos de Deus estão sendo libertos, assim como o nosso irmão já testemunhou aí no nosso canal, para vocês verem o que é que a graça de Deus, que o poder de Deus faz em nossas vidas. Seja livre. E chegando ele, a certa altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens e foram-se. No contexto, quando ele volta, Eliseu disse: você estava onde, Geazi? Para onde foi o teu espírito? Onde foi que você esteve? O meu espírito esteve contigo. Claro, o profeta tinha discernimento, o profeta conhecia a peça que estava do seu lado. O profeta conhecia o servo que ele tinha, sabia que ele era um carnal, cambiador. E a mesma lepra que estava em Naamã, o qual Naamã havia sido restaurado, passou para Geazi. E Geazi ficou leproso por causa daquelas práticas. Muitos estão aí leprosos, na consciência. Coloca a cabeça no travesseiro, mas nem consegue dormir. E quando dorme, e eu digo o seguinte, e se consegue dormir fazendo essas coisas, é porque são filhos da perdição, não tem consciência. A consciência não dói, porque filho de Deus, que ama ao Senhor, a palavra vai cortar, vai arder, o Espírito Santo vai ministrar, e eles vão parar de comercializar a palavra de Deus, e eles vão chegar para os filhos de Deus e pedir perdão. Perdão. Como eu já cheguei para muitos, eu fiquei 15 anos no sistema. Eu cheguei para muitos e falei: me perdoe, meus amados. Quando eu disse para você que o poder de Deus estava em um copo com água, eu estou dando um exemplo. Graças a Deus, eu nunca fui por esse lado. Estou dando um exemplo. Me perdoe, meus amados, quando eu disse que nós íamos buscar o poder de Deus no monte. Me perdoe, meus amados, quando eu te chamei para fazer um jejum de consagração. É isso que esses homens deveriam ter em sua consciência. Me perdoe, meus amados, quando eu disse para você trazer o dízimo à casa de Deus, fazendo de um ambiente de 4 paredes, casa de Deus. Isso é uma afronta, é uma aberração, é uma blasfêmia, achar que Deus, criador dos céus e da terra, soberano, está habitando em um lugar físico. É isso que os filhos de Deus, aqueles que foram chamados para a verdade, uma vez que ouviram a verdade e foram libertos pela mesma, deveria ter como atitude em sua vida. E muitos estão leprosos, doentes. E eles dizem: rico sou, claro. Roubaram o povo de Deus, comercializaram com os templos, com a casa de Deus. Eles roubaram, tiraram o dinheiro do povo de Deus e eles estão dizendo: rico sou, nada me falta. E Deus diz para estes: miserável, pobre, cego e nu. Esses que pensam, que fazem do dinheiro a sua força, da sua malícia, da sua sabedoria, para iludir, para enganar o povo de Deus. 2 Pedro 2,15. Pedro vai dar o exemplo dos tais, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor,
que amou o prêmio da injustiça. Olha outro exemplo aqui. Além de Geazim, Pedro traz à nossa memória Balaão, aquele que era chamado de profeta, mas ele não aguentou ver o prêmio da injustiça. Ele não aguentou ver o rei trazer para ele prêmio e dizer: amaldiçoa Israel, que eu te financio. Amaldiçoa Israel, que eu vou te bancar a partir de agora. Imagina aquele profeta olhar para o dom que ele tinha, a autoridade, a moral que ele tinha diante de Deus, o profeta de Deus, e de repente ele bate os olhos na oferta dos homens. Tudo isso é como a tentação de Jesus no deserto, né, amado? Nós já estudamos. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tudo isso, Balaão, é seu, se você amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão, ele foi para amaldiçoar. Balaão, ele tentou amaldiçoar. Balaão, ele se vendeu, ele vendeu o seu ministério. Mas ele ouviu uma palavra da boca de Deus: ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Mas Pedro disse: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Judas, capítulo 1, versículo 11, vai dar também o mesmo exemplo. Ai deles, dos tais, ai dos cambiadores dos templos, ai de vocês que estão negociando, mercadejando, vendendo objetos de supostas curas. Ai de vocês que estão fazendo com que o povo leve para casa grão de feijão para tirar doenças. Ai de vocês que estão dando copo com água dizendo que é consagrada para tirar enfermidade e pedindo salário, e pedindo oferta, e comprando, vendendo, negociando a fé do povo de Deus. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo prêmio do engano, pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Ai deles. 1 Pedro 1,18. Ninguém pode te comprar, meu amado. Estão comprando sim, muitos filhos de Deus, porque infelizmente não conhecem a verdade. Infelizmente, muitos filhos de Deus têm sido vítimas desses lobos travestidos de ovelhas, né? Desses homens malignos travestidos de mensageiros de Jesus Cristo. Muitos estão sendo enganados porque não conhecem ou não reconhecem o preço pelo qual você já foi adquirido. Muitos estão comercializando a sua espiritualidade com esses cambiadores dos templos, porque não reconhecem verdades como estas aqui. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição receberam dos vossos pais. 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você não foi comprado com coisa corruptível. Você não foi comprado com prata, com ouro. Você foi comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo. E é por isso que Jesus Cristo estava expulsando ali do templo aqueles cambiadores que estavam negociando pombos, negociando animais na porta do templo. E ele disse: não façais da casa de meu pai casa de venda. Você é casa do Pai, você é casa do Espírito, você é templo do Espírito Santo, e você foi adquirido, comprado pelo precioso sangue de Jesus. Mas quem não reconhece isso, se vende. Quem não reconhece isso, quem não reconhece essas verdades, estão negociando com esses homens, que muitos chamam de apóstolos, de pastores, de padres, de anciãos, de bispos, de profetas, de evangelistas, de homens de Deus, mas na verdade, eles simplesmente são
cambiadores dos templos. Eles são assalariados e eles vivem escravizados por um sistema corrupto e enganador, e eles não abrem mão disso, porque muitos dizem assim, e eu tenho conhecimento de causa, mas se eu pregar esta verdade, quem vai pagar as minhas contas? Muitos dizem, vocês sabem disso, se eu pregar isso que o irmão está falando, eu até sei que é verdade. O Espírito Santo me confronta. O Espírito Santo testifica que é verdade. Mas se eu pregar isso, irmão, e a minha casa pastoral? Irmão, se eu pregar isso, o pastor presidente vai me colocar no banco. Irmão, se eu pregar isso, irmão, o pastor vai me tirar da congregação e vai me colocar para ficar na portaria como segurança. Então não posso fazer isso, irmão. Eu estudei teologia. Eu entendo o que é isso, venha. Antes de você dar seu dislike aí, você pode estar dizendo, eu estudei teologia, eu fiz seminário, eu fiz missões, irmão. O pastor me apresentou diante de uma congregação de 300 membros e disse assim, esse aqui é o Dagoberto, esse agora vai ser pastor sobre vocês, é um homem de Deus. E eu fiquei lá, irmão, de terno e gravata, com aquela orelha na cabeça. E a igreja, amém, amém. E o pastor presidente disse, esse aqui é ungido, andou comigo, está comigo, cola comigo. Então tudo que esse homem de Deus mandar, tenha certeza que ele é boca de Deus neste lugar. E aí você está dizendo agora, como é que eu vou deixar tudo isso? Os tapinhas nas costas. Como é que eu vou deixar tudo isso para pregar essa palavra? Como é que você vai deixar? Eu não sei. Eu sei que eu deixei e muitos dos que estão me acompanhando aqui deixaram. Porque importa agradar a Deus do que aos homens. Paulo disse, se fosse para agradar aos homens, se fosse para agradar a Gamaliel, se fosse para agradar aos sacerdotes que me deram carta para perseguir o povo de Deus, se fosse para agradar os fariseus aos quais eu fiz parte, eu não seria servo de Deus, seria servo de homens. Você que pensa desta forma, que está preso a um salário, a um título eclesiástico, você que está preso a uma amizade a um homem, porque você não quer largar o osso da religiosidade e esta palavra está te confrontando, te cortando, você vai ficar ouvindo do Espírito Santo, apartai-vos de mim, malditos. Vocês me honram com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Vocês vão ficar ouvindo do Espírito Santo, não façais da casa de Deus casa de venda. Vocês foram comprados com o precioso sangue de Cristo. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou. João está falando para um povo paralelo às alianças, que viveu a transição do pacto, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Foi no sangue, não foi com prata, não foi com ouro. Você já nasceu comprado por Jesus, você já nasceu lavado por Jesus, você já nasceu abençoado por Jesus, você já nasceu rico da graça de Deus por Jesus Cristo. Por causa do sangue, por causa da obra na cruz, por causa do tetelestai, está consumado, estás perfeito nele, que é o cabeça de todo principado e toda potestade. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele, Deus, resgatou com o seu próprio sangue. Foi com sangue?
Você já foi comprado pelo sangue. 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você foi comprado por bom preço. Não aceite os cambistas da fé na tua vida. Não aceitem aqueles que querem comercializar, mercadejar, comprar, vender sobre você. Porque você já foi comprado por bom preço. Você já foi adquirido por bom preço. 1 Coríntios 7:23. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos ou escravo de homens. Não se faça servo, escravo de homem, porque você foi comprado por bom preço. E porque Ele pagou um alto preço pela sua vida, hoje Jesus, que habita em você, que mora em você, pelo Espírito Santo, e você como morada desse templo, Ele tem livre acesso à tua vida. Ele ministra diretamente no teu coração. E é Ele que diz o valor que você tem. Você não é mais aquela casa de Jerusalém que caiu no ano 70. Você não é mais aquele templo físico onde Jesus chegou ali expulsando os cambiadores. Você agora é o templo e morada do Espírito, onde Jesus Cristo, que está em você, está ministrando pela palavra da verdade, pelo Evangelho, que produz essa salvação agora na tua mente, na tua consciência, para que você não se deixe mais ser vendido por esses verdadeiros mercenários, cambiadores da fé. Que o Espírito Santo esteja te fortalecendo, que o Espírito Santo esteja te dando a cada dia a edificação necessária para que você esteja desfrutando da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável vontade. Graça e paz, e até a próxima mensagem. Nós vamos continuar falando ainda sobre esse tema, mas agora com outro assunto, ou dentro de outro sentido, para que você tenha consciência de que agora não é mais o templo de Jerusalém, não é mais o templo de pedra, mas é você, que é templo e morada do Espírito, e Ele, Jesus, tem acesso direto a você.